pessoal, bom dia. Meu nome é Jackson. Vim aqui comentar um pouco sobre as questões de geografia do Instituto Federal do Ceará, essa seleção que ocorreu agora no último final de semana. E a última questão, a 15ª, fala sobre posição do Brasil, né? Ele quer saber se você sabe quais são os pontos extremos do Brasil. O ponto extremo ao norte, o ponto extremo ao sul, o ponto extremo ao leste, ao oeste e ao ponto extremo a leste, né? Então, a questão era mais ou menos isso. Observe o mapa a seguir e, levando em consideração os pontos extremos e suas características territoriais, é correto afirmar que o Brasil não pode ser considerado um país com dimensões territoriais proporcionais. Se você for fazer a medição do extremo norte ao extremo sul, você vai perceber que dá mais de 4.300 quilômetros, e se você 4.390, se não me engano, e do oeste para o leste dá aproximadamente a mesma coisa, uma diferença de aproximadamente 70 quilômetros. Então, o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, é equilibrado do ponto de vista das dimensões. A mesma quantidade, ou quase a mesma quantidade de norte a sul, de leste a oeste, né? Uma diferença de 70 quilômetros, então é uma diferença insignificante para um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil. Então, o Brasil é um país proporcional, não um país que não tenha dimensões proporcionais. Então, o item A já estaria falso. O B diz assim: o ponto extremo norte do Brasil é o Arroio Chuí. Ora, o Arroio Chuí é o ponto extremo ao sul, né? É o Chuí. Nós conhecemos mais a cidade de Arroio Chuí, está lá no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, aqui está o Arroio Chuí. Deixa eu ver. O ponto extremo norte do Brasil é o Arroio Chuí, na Serra da Contamana. Ora, então aqui você tinha que saber que o Arroio Chuí estava no sul e a serra, essa Serra da Contamana é o que faz, que está no extremo oeste do Brasil, né? Entre o Acre e o Peru, por exemplo. Item C, o ponto extremo leste do Brasil é Ponta Seixas. O leste brasileiro, né? De fato, é a Ponta dos Seixas, mas não é no estado do Ceará, é no estado da Paraíba. Portanto, aqui estaria equivocado devido ao estado, que não é o Ceará, mas a Paraíba. O item diz assim: o ponto extremo sul do Brasil é a nascente do rio Island. O ponto extremo sul do Brasil é o Arroio Chuí. E a nascente do rio Island é o extremo norte do Brasil, lá em Roraima, né? Portanto, aqui também estaria equivocadas. O item A diz assim: o Brasil é um país equidistante, distância, né? Equilibradas, ou equivalentes, ou igualitárias, ou aproximadas. O Brasil é um país equidistante, pois possui distâncias territoriais proporcionais na direção norte e sul, 4.300 quilômetros aproximadamente, e leste a oeste também, 4.300 quilômetros aproximadamente. Então, esse item aqui seria o item E. Portanto, como eu disse no começo, era uma prova relativamente de conhecimentos medianos a baixos. Se você prestasse um pouco atenção, você provavelmente não se equivocaria na maioria das questões. Espero ter ajudado a todos. Abraços e bons estudos.